Atualidades pela Web TV Sul. Você acessa webtvsul.com.br e fica bem informado até às 10 horas da manhã. Uma programação toda especial feita para você que acessa sempre a nossa Web TV. Bom, o Fernando Dornelles, que é engenheiro agrônomo da Emater, está aqui conosco hoje para falarmos sobre secagem e armazenagem de grãos. Tema importante aí, porque cada vez mais temos que ficar, principalmente os produtores, focados nesse assunto para evitar ainda mais os prejuízos, dá para dizer assim. Bom dia, Fernando. Bom dia, Medina. Bom dia, telespectadores da Web TV Sul. Para nós é uma satisfação participarmos desse momento aqui. Bom, vamos falar sobre secagem e armazenagem de grãos. O processo começa aí, o pessoal planta, né, colhe e daí chega na hora de trabalhar isso para entrega, começa aí. Ou tem muita umidade, ou desconta isso, desconta aquilo. E a armazenagem também de suma importância, porque ali também geram outras perdas se não for bem feita. Né? Vamos falar um pouco desse tema, Fernando. Medina, a questão do assunto secagem e armazenagem, ele é algo bem antigo, que os agricultores, né, desenvolveram no passado, né, utilizando o nosso sol, né, essa energia que move a vida, fazendo o aproveitamento dela na secagem, né? Num processo, logicamente, de acordo com aquele momento, com aquela época, né? Secando grãos, de uma maneira geral, para o consumo familiar. Com o passar do tempo, houve, né, o incremento todo na agricultura, na população, o incremento na produção de alimentos, né? E que leva a grandes quantidades e que o nosso agricultor, de uma maneira geral, ele acabou deixando de fazer, de uma certa forma, aquilo que ele já fazia. E analisando a situação hoje, se entende que para você buscar uma sustentabilidade maior e melhor, sobretudo na agricultura familiar, é importante que alguns processos, e esse é um deles, né, que seja resgatado novamente, porque é algo que traz resultados muito concretos em termos de agregação de valor e um pouco mais de independência dessas famílias que se envolvem com esse tipo de ação, onde eles podem, dentro da sua propriedade, depois da colheita, armazenar pelo menos parte do grão produzido com qualidade para o consumo familiar, para o consumo nas suas criações e ainda buscando uma comercialização futura que viabiliza, na questão do milho, alguns reais a mais no valor da saca, porque agrega valor considerando que a qualidade desse milho, falando do milho, mas podemos secar outros grãos, mas o milho é o produto básico, né? Então esse processo nos possibilita fazermos essa atividade de secagem e, consequentemente, a armazenagem desse produto com muita qualidade. Porque, veja bem, chega a safra aí, o pessoal às vezes, falando um pouquinho disso, se apressa para colher, luta contra o tempo, e às vezes não está bem no ponto. Bom, mas se pegou o que eu hábito? A produção se transferir para as cooperativas, né, que faz isso, daí vem o desconto, vem isso, vem aquilo e pronto, acabou. Mas não se fala mais na questão aí da propriedade, né? Para poder garantir, o que se faz hoje preço na soja? É a média, né? Ou qualquer grão aí, na época da safra, vai lá para baixo, depois ele começa a se estabilizar. E o pessoal está começando cada vez mais a ficar consciente com relação a isso. Agora, de nada adianta querer fazer se não souber fazer todo o procedimento correto, né? Da secagem no ponto ideal e também a armazenagem dele para não ter mais prejuízo depois, senão acaba realmente não rendendo nada na propriedade. Na verdade, as vantagens, agora por ocasião da última FenaSoja, nós apresentamos uma estação naqueles dias de campo que foi realizado por nós lá da Emater Ascar, onde uma das estações versava sobre a questão de secagem e armazenagem na propriedade familiar. Eu falei tanto da secagem e armazenagem, mas eu não disse, ela não usa fogo, ela não usa lenha, é secagem com ar ambiente, ou ainda, numa outra alternativa, uma secagem coletando, armazenando, vamos dizer assim, utilizando a energia solar. Nós não usamos fogo, não queimamos
nenhuma madeira para produzir a energia para secar o grão. E é por isso que é um sistema interessante, que ele vem de encontro à questão da própria sustentabilidade, porque nós não consumimos madeira, não precisamos derrubar árvores para fazer isso, temos qualidade no resultado final do trabalho, e é algo que, na verdade, tem crescido na nossa região. A gente tem trabalhado já há um bom tempo, né? Viemos trabalhando e está expandindo em vários municípios, né? E isso tem trazido para os agricultores também um grau de satisfação bastante grande, porque a gente nota, após o trabalho implantado, e você retornando nas propriedades, você vê o agricultor muito satisfeito, com um sorriso, dizendo assim, deu certo e eu vou ampliar. Muitos deles falam isso. Então é algo que eu acho que está muito bem enquadrado, muito bem situado dentro desse contexto que envolve a agricultura familiar, fazendo com que essa atividade possa ser do alcance da grande maioria. Claro, sabemos que não é para 100% das famílias, assim como muitas coisas não são para 100%, mas um percentual muito significativo poderá se beneficiar dessa tecnologia simples, porém de grande eficiência. Bom, mas essa tecnologia, ela comporta até quando para se estocar? Vamos dizer assim, nesse sistema você diz, não usa outra fonte de energia para secagem, a não ser a questão do próprio sol, né, o calor. Sim. Ela fica viável, vamos dizer, para que tamanho de propriedade? Bom, eu até, antes de responder a tua pergunta, a gente até não está conosco, temos uma maquete que poderíamos ter colocado ela aqui em cima da mesa e poderíamos até fazer uma pequena explicação colocando as diferentes situações. Por quê? Você pergunta a capacidade. Nós temos estruturas que vão de 100 sacas ou 50 sacas a 5.000 sacas, 10.000 sacas. Não tem problema. Mas numa situação assim, nós temos, fica difícil talvez para o telespectador compreender apenas explicando verbalmente. Nós temos uma situação de uma estrutura que se chama silo secador. Ele faz um tipo de trabalho. Onde você seca, você deixa o grão armazenado. Nós temos uma outra estrutura que é o silo armazenador, que tem uma outra característica em termos da vazão de ar, em termos do equipamento que injeta o ar na massa de grãos, que é um equipamento de menor potência, menor vazão de ar. Então, quer dizer, tem situações diferenciadas. E temos ainda o secador solar, que é aquele que você faz um coletor solar, aonde você usa o vidro ou o plástico para coletar essa energia e esquentar o ar e passá-lo através de um ventilador com motor, né? Passá-lo através da massa de grãos. Então, tem 3 situações e que para cada uma delas nós temos uma diferenciação, mas que todas elas estão adequadas àquilo que nós falamos da agricultura familiar. Né? Vem muito bem isso aí, como eu digo, encaixa que nem uma luva, né? É perfeito, não tem problema nenhum. Basta que a gente faça, vamos dizer assim, em conjunto com a família, né? Qual é a sua realidade e vermos o que na verdade é o contexto daquela propriedade, daquela família, para ver qual a alternativa ou quais as alternativas que melhor se enquadram naquela realidade. Cada propriedade tem aí a sua característica, né? Exatamente. Mas nós estamos aí, Fernando, numa região também hoje produtor de grãos e que trabalha muito forte o leite. E às vezes chega na época, o pessoal colhe o milho, manda aí para fora, vende, reclama do preço e depois na hora que precisa para os animais, na hora de comprar é bem diferente, né? O valor é bem diferente. Então assim, ó, é aí uma alternativa, aí que se encaixa a alternativa. Você diz, bom, para que eu quero produzir esse milho? Ele pode ter aí alimentação, ele transformar esse milho em carne, leite, coisa, agrega muito mais valor. Toda a vida. Falando de milho. E falando de milho, que é um produto que tem até uma época, há anos atrás, foi feita uma campanha dentro da Emater e tinha um cartaz que dizia assim, quem tem milho tem tudo, né? Mas serve para outros grãos, como já inclusive utilizamos, mas colocando o milho como sendo um produto referência nesse aspecto, né? Até ele vem crescendo de novo. Ele tem uma época que quase que o pessoal reduziu demais as áreas. Hoje está dando valor. Muito agricultor já confessou para nós, né, falando, olha, perguntamos por que você não planta ou planta pouco. Eles, olha, não dá porque isso aí vira em desconto, né? E aí dentro dessa nova dinâmica, dessa nova realidade, dessa nova possibilidade, então muitos deles, dessas famílias, têm repensado e de repente, assim, alguns já têm dado o retorno que, olha, se for assim, vamos experimentar, vamos talvez voltar a plantar milho, porque o milho, além do consumo, ele pode ser comercializado.
o objetivo não é para que haja a comercialização do milho como um grão, é atender a demanda interna das propriedades. Mas se você tem uma possibilidade de negócio, né, como é o caso de alguns agricultores, quando você ainda tem o milho, uma parte dele armazenado, surge uma oportunidade de negócio que você pega em relação ao preço do comércio, você está ganhando 5, 6 reais a mais, ou até 7, 8 reais, como já aconteceu, ganhando mais, né, você passa a ter uma questão econômica envolvida nisso que você acaba comercializando e tendo um retorno interessante. E a gente não trouxe, poderíamos ter trazido, você veja, a primeira vez que eu venho aqui, poderíamos ter trazido aquela maquete, ter trazido algumas amostras de milho, que a gente mostrou na FenaSoja, os milhos que tem normalmente por aí, e aquele milho feito daquela forma na propriedade. E aí você olhar um milho e outro, onde você faz uma farinha de milho para uma polenta, né? Já falando assim, depois que está moído fica difícil de você ver. Agora, enquanto ele está o grão inteiro, você vê o que é um e o que é outro. E o animal, na questão da ração, ele não fala, mas ele responde na sua produtividade. E nós temos algumas coisas que temos depoimentos importantíssimos de agricultores com referência aos ganhos, né, na pecuária, seja o animal que for, seja o próprio suíno, ou o leite, ou ainda o frango, como tivemos um exemplo de Porto Xavier durante a FenaSoja, que o agricultor deu depoimento, veio ali nos abraçar e nos agradecer pelo trabalho que foi feito lá com eles, e aí eu pedi para ele que ficasse mais um minuto, e ele deu depoimento da satisfação dele, o que tinha acontecido para um grupo novo que estava chegando ali na estação de secagem e armazenagem. E isso aí aponta, né, e nos mostra que o caminho que nós estamos trilhando está correto, está certo, e vem de encontro ao interesse da agricultura familiar, dessas famílias que precisam retomar isso, para que possam, através dessa iniciativa, ter mais uma condição de se manter na atividade agropecuária e com muita qualidade, fazendo um trabalho assim de excelente resultado. Com certeza. Fernando Dornelles, a gente percebe o seguinte, com a força da produção de grãos, vamos dizer, muitas coisas se perderam na agricultura familiar. Aquela visão de subsistência primeiro, a venda do excedente, a gente sempre debate isso, né? Então, assim, as gerações passaram e algumas coisas pararam de ser referências que se trabalharam muito forte também durante a FenaSoja. De como realmente criar um frango caipira, né, para ter essa rentabilidade, como aproveitar essa questão de grãos, fazer a armazenagem correta, quer dizer, algumas coisas que tem que se resgatar, e quando se resgata isso, você vê os resultados positivos que acontecem. Nós temos, assim, N situações, né, e N situações de satisfação de que as coisas deram certo, vem dando certo, e aí a gente sempre diz que aquilo que é bom caminha com as próprias pernas, né? E ontem eu estava no município de 3 de Maio, dando um apoio para os colegas nossos lá, visitamos 2 propriedades de agricultores que nos visitaram aqui no município de Tuparendi, que é o trabalho referência na região, onde tem a maior quantidade e o mais antigo, e então serve de referência para toda a região e o pessoal vem ali visitar. Aquelas famílias que nós visitamos ontem já estão, vamos dizer assim, com a mão na massa para começar a construir a pequenas estruturas, né, que são valores extremamente viáveis, né, para começar a se adequar dentro dessa dinâmica da secagem e armazenagem na propriedade, que a gente vê isso, não é para que você faça, vamos dizer assim, uma concorrência, não é isso, é uma alternativa que está caindo de maduro, vamos dizer assim, para que seja utilizada. E, como falei antes, no passado se fazia muito mais do que hoje se perdeu essa cultura. E nós temos que resgatar, porque o momento também exige isso, em termos da sustentabilidade que nós precisamos no setor agropecuário. E, com certeza, essa alternativa faz parte desse contexto. É o que eu falei, né? O milho sai de caminhão da propriedade, vai, e na hora que, às vezes, precisa esse retorno, vem todo aquele desconto que desanima. Aí a gente vai dizer alguma... E fazer o quê? Realmente as estruturas que fazem secagem e armazenagem têm aquele custo e tem que descontar isso. O que eu diria assim, a gente, como mais uma vez repito, não trouxemos aqui, claro. Poderíamos ter trazido, olha bem, as amostras de todos os resíduos que é retirado do milho, por exemplo, das impurezas, que no momento que você colhe e manda o teu produto adiante, aquilo serve de desconto. Aí dá uma estiagem, como aconteceu, e a gente é testemunha disso, o pessoal fica diz o agricultor, estou com pouco trato para os animais. Aí ele vai buscar isso aí. Isso que daqui para lá foi desconto, de lá para cá ele volta como trato. Mais uma vez ele põe a mão no bolso.
Então isso aí nós temos que mudar, fazer essa roda girar ao contrário. E tem umas coisas interessantes e que daí de repente não é querer voltar no tempo, mas tem que analisar o que realmente está servindo. Nós temos as trilhadeiras antigas, as trilhadeiras estacionárias do tempo da soja foicinha, que tinha aquele motor que ia lá no meio da roça, né, para trilhar. Essas trilhadeiras que o pessoal, muitos estão botando fogo e aproveitam só os ferros, essas algumas nós recuperamos e estamos fazendo pequenas melhorias nas peneiras, e tem trilhadeira dessa que beneficia 60 sacos por hora. Fica com todo o resíduo na propriedade e coloca o grão limpo no silo secador. E esse produto não sai da propriedade e ele é consumido lá. E se nós fizermos as contas, nós vamos ver que isso também faz parte de todo esse contexto e que nós precisamos, normalmente, vamos dizer assim, não se faz, mas precisamos fazer isso, né? Com muita urgência, porque isso realmente faz a diferença. E a galinha enche o papo, de grão em grão. Das pequenas coisas, no somatório, nós fizemos a diferença. Exatamente. Tem que começar e partir aí para resolver a situação. Não adianta ficar de braços cruzados chorando que a questão não é mais rentável, né? Bom, mas vamos ter outras oportunidades de falarmos, trazer aqui, mostrar. Mas o pessoal pode buscar, Fernando, junto à Emater, né? Essas informações também estão à disposição lá, como tiveram aí, estão nas feiras, nos eventos, aí, levando essa informação aos interessados. Com certeza, Medina. Nós estamos agora providenciando uma capacitação, vamos providenciar dos demais colegas dos municípios, né? Mas qualquer agricultor pode dirigir ao escritório da Emater, porque o colega, no mínimo que ele vai fazer é encaminhar essa questão para que a gente atenda essa demanda. E como está sendo atendido no momento hoje, nós só vamos fazer uma capacitação para que esse trabalho seja multiplicado e seja acelerado e atenda realmente a necessidade de toda a nossa agricultura. Certo. Obrigado, Fernando Dornelles, engenheiro agrônomo da Emater, pelas informações. Muito obrigado pela oportunidade.